E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar um pouco na Palavra de Deus. Quero ter como tema da mensagem de hoje a estrada romana para a eternidade, ou a estrada romana para a salvação. O porquê deste nome? Porque ele é tirado do livro de Romanos, que é um livro muito rico em falar a respeito da graça de Deus, da salvação em Cristo, da justificação, enfim. Esse aqui é um texto, nós vamos seguir aqui um caminho, uma estrada que é riquíssima em mostrar o plano divino para a redenção humana. Se você não aprendesse nada mais da palavra de Deus, ouvisse se essa mensagem não aprendesse mais nada, aprendendo isso já é o suficiente para ir para a eternidade, porque com certeza vai reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos pecados e ser salvo. E se um pregador não souber mais nada o que falar, falando sobre esse tema aqui, sobre essa estrada, a pregação dele vai ser muito edificante, vai ser muito produtiva. Com certeza vai ser muito mais produtiva do que a palavra de muita gente aí que só quer falar sobre bênçãos, sobre coisas terrenas e coisas que na maioria das vezes não levam a lugar nenhum, porque o final de toda pregação é primeiramente a glória de Deus e em segundo lugar, em primeiro lugar, a pregação, ela tem como alvo trazer glória para Deus. Em segundo lugar, levar a salvação das nossas almas. Se não conseguimos nada disso, estamos fracassados. Então vamos ver a estrada romana aqui para a salvação. Em Romanos 3:23 está escrito assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu fosse destrinchar todos esses textos, com certeza eu ia ficar mais de uma hora falando aqui, talvez nem terminasse. Mas isso daqui mostra a depravação total da humanidade, a depravação completa do ser humano. Todos pecaram, não tinha nada de bom em nós. Deus nos salvou pela graça e Deus salva pela graça, pelo seu grande amor, porque não existe nada de bom. A Bíblia diz que Deus encerrou toda a humanidade debaixo do pecado. A Bíblia diz: não há justo, não há um sequer, não há um que faça o bem. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, diz o rei Davi. Todos pecaram, não é? A Bíblia diz, lá no livro do profeta Abacuque, que eu até tenho uma mensagem sobre ele, que não há homem bom, pereceu o justo, o melhor é como um espinho, o pior é como um espinheiro, ninguém é bom. Todos nasceram debaixo de pecado, desde o melhor até o pior dos homens é um pecador diante de Deus e não tem nenhuma justiça própria, não há nada de bom em nós. E não há nada que possamos fazer para nos salvar ou para salvar outros. A Bíblia diz: a redenção da alma humana é caríssima. Ao irmão ninguém pode remir, porque a sua redenção é caríssima. E Romanos 5:8, aí vem a boa notícia. Essa foi a má notícia. Essa foi a má notícia. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos de Deus, filhos da ira, desobedientes, Cristo morreu por nós. Deus derramou sobre ele. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas Deus derramou sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele bebeu do cálice da ira de Deus, ele sofreu a ira de Deus por nós. O nosso pecado foi lançado sobre ele, para que a natureza de Cristo fosse lançada sobre nós, para que fôssemos salvos. Ele pagou o nosso preço e foi o nosso substituto lá na cruz. E tomou do cálice da ira de Deus para que fôssemos salvos. E em Romanos 6, versículo 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aqui você já vê aqui uma resposta a esses dois primeiros. O salário do pecado, todos nasceram debaixo do pecado. E o salário do pecado é a morte, a destruição. E não apenas a morte física, mas a morte eterna. Como labaredas de fogo será a vingança para os que não conheceram e os que não obedeceram ao Evangelho e sofrerão eterna punição longe de Deus, do seu poder e tal. Essa
Essa é a consequência do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é o dom que Deus dá de graça. A Bíblia diz: vinde, vocês que têm fome, vinde, comei do que é bom, desfrutai de finos manjares, de graça. E Romanos 10, capítulo 9, para encerrar. Romanos 10, capítulo 9, vai falar a respeito de como ser salvo. Se com tua boca confessares, e no teu coração que Deus... Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. As coisas de Deus é simples. As coisas humanas, as coisas dos nossos profetas, são difíceis. Você tem que fazer isso, tem que fazer uma peregrinação, tem que subir escada de joelho, tem que pagar um X. Não. Se com tua boca você confessar e no teu coração você crer, você vai ser salvo. Simples. Você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No teu coração você crê, está salvo. É simples. Então todo mundo pecou. Jesus morreu e o salário do pecado é a morte. Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores, para que tenhamos a vida eterna. Agora, que resposta nós daremos a Jesus? Que resposta nós daremos a Deus? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Eu te ouvi no tempo aceitável, eu te ouvi no dia da salvação, diz a palavra de Deus. Então existe o tempo aceitável, é o tempo de você vir a Jesus, se arrepender dos seus pecados, reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Existe um tempo para isso. Não deixe o tempo passar. Não espere para amanhã, porque o amanhã talvez não venha. Muitas pessoas esperaram para o dia seguinte para fazer isso, e o dia seguinte nunca chegou para ela. Fica a dica, obrigado pela sua atenção. Se esse vídeo falou contigo, compartilhe para que fale com mais pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.